Então, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio, né, dos Correlacionados. É o enésimo episódio. Enésimo. Mas eu não paro pra contar, não. A gente tem essa ideia de conta, quanto que a gente já fez até hoje? Eu não, porque contar me lembra a passagem do tempo e aí me lembra que eu tô ficando velho. Vocês também. Cara, mas você vai viver pra sempre, velho. Won't live forever. Mas... Galera, é o seguinte, antes da gente começar, tem um recado muito importante para vocês, hein? A gente acaba de liberar um combo de benefícios. Dentre esses benefícios, tem ali uma imersão presencial em São Paulo, dia 31 de maio, com a presença minha e desse ilustre senhor aqui do meu lado. Cara. E a gente vai ter ainda a participação de um trader que vem atuando no mercado internacional de maneira Eu não vou porque eficiente. eu não vou com a cara deles e tô resolvendo. Ele não vai porque ele tem ali as rotinas. Vou levar de meu pai para fazer exames do coração. Não, ele não vai porque é sábado de manhã e sexta-feira à ele noite. tem que dar comida pros pombos na praça. Sexta-feira à noite ele trabalha. Ele trabalha sexta-feira à noite. Meu velho profissional da noite, profissional do entretenimento adulto. Na Rua Augusta. Não, meu Love pai, Story. Ele trabalha na Love Story. Meu pai, que tem 90 anos de idade, se cuida ainda, vai fazer toda a rotina, esteira, coração, aquela coisa toda. Então, marcou já sábado, a gente vai levar o Dudu Sênior pra... Mas, diga lá, continue. Eu tava falando, é um encontro presencial que vai rolar em São Paulo nessa imersão, mas além disso, não é só isso, minha gente. Vocês têm acesso também ao um mês de TNT Bots. Pra quem não sabe, o TNT Bots, ele, na minha opinião, é o melhor robô que existe no mercado. Porque, na verdade, ele não é um robô estático. Não né? é uma cueca, é box... Não. Ele é um robô, na verdade, composto. Dentro dele, você tem uma variedade de 160 estratégias quantitativas e você compõe ali um portfólio. Ah, você não usa 160. Não, você escolhe... a ideia é que você escolhe até completar 25 mini contratos. Você pode fazer com menos, mas enfim, a grande ideia por trás disso é que, em primeiro lugar, talvez as pessoas não saibam, né? Mas robôs consistentes, eles não são monoestratégicos, né? Normalmente eles são compostos por um conjunto de estratégias. E a forma como você compõe essas estratégias... medindo correlação entre eles, fazendo aquela matriz de correlação, é o que vai determinar muitas vezes a qualidade, o tipo de drawdown, a volatilidade nos resultados. E pasmem, além dessa biblioteca, vamos dizer, essa roboteca com 160 estratégias, o TNT Bots ele tem as ferramentas para você fazer essa modelagem. Então é um negócio muito legal, assim, a ferramenta de nível institucional, recurso de nível institucional, mas de acesso para o pessoal do varejo. Então, assim... Só para completar, o combo de benefícios. Você vai ter acesso a uma imersão presencial, com a presença, inclusive, de um trader convidado, e o TNT Bots, um mês de TNT Bots. O TNT Bots atua no mercado brasileiro, né? Mini índice. Além de outras coisas aqui, que eu não vou falar agora, quem sabe a gente repensa e eu revelo no final do... Por enquanto, porque no que depender de mim, eu que sou... Vai dar com a língua nos dentes? Eu que sou o responsável técnico por esses robôs aí, no que depender de mim, tem plugaremos ele em algum momento em outros mercados também. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Sim, isso vai Há uma rolar, perspectiva possível desses robôs atuarem também em mercados internacionais em algum momento? Então já tá acontecendo, mas assim, a gente fala mais depois. Eu não quero dar tecnicamente é possível. Tecnicamente é possível. Porque assim, os robôs eles se conectam na B3 pela API da própria B3. E outras corretoras e bolsas do mundo têm APIs também. Então, agora o ponto mais importante, eu tava falando do combo de benefícios, tem uma série de coisas, mas mais importante, né? Como é que você tem acesso a isso tudo, né? Porque eu tô falando, cara, e aí, eu quero, é de graça, é tudo de graça, mas como é que você tem acesso? É o seguinte, a gente lançou um curso gratuito de investimento global no início desse mês. Ontem rolou uma masterclass para complementar esse curso gratuito, que a gente gosta de fazer a coisa completa. E a masterclass também foi gratuita, inclusive ela foi tão boa que se tornou agora a primeira aula do curso gratuito de investimento global. Então, corre lá, tá no portal do Trader, um curso gratuito de investimento global, cuja primeira aula... A de ontem? E lá tem todas as instruções para você ter acesso a esse combo de benefícios. Mas corre porque é o seguinte, uma imersão presencial, né? Tem, obviamente, uma limitação. São 15 pessoas que podem estar lá
No escritório, inclusive, a gente sabe se essas 15 pessoas incluem os especialistas convidados ou a gente está se referindo somente... É 15 mais 3 ou 15? Corre. Enfim, corre, porque as vagas para imersão, pelo menos, são limitadas. Maravilha? E agora, a gente qual que é a pauta de hoje? Eu tenho uma dúvida. Me corrija se eu estiver errado. Você disse aí, quando você falou assim, não, tem 160 estratégias de robô, etc, etc. E aí eu perguntei, eu fiquei com preocupação de overfitting. Aí eu fiquei me auto-perguntando aqui, será que, bom, pelo jeito, não prescinde de um trader para operar, para selecionar esses robôs? Não, as execuções são 100% Ou seja, automáticas. É importante, não é... Botei lá o robô, liguei o robô e vou pra praia assistir a grama crescer. Não. Na verdade, a sua atuação é bem menor. Eu costumo dizer que o cara que ele passa a operar com robôs, no meu caso, eu tive uma curva de aprendizado. Você não tem que ficar de babá, né? Você recebe uma promoção. Porque quem é o trader? O trader é o cara que tá lá nas trincheiras, com uma baioneta guerreando ali em tempo real e tomando decisão, inclusive, em tempo real, né? O cara que opera de maneira automatizada, ele tem muito mais um papel de um gestor. Seu papel é muito mais de gestão do que operacional. Então você tá mais pro general lá do quartel declarando quem vai pra guerra ou quem fica, né, que são os robôs, do que o cara que tá lá no meio das trincheiras. E nisso, o seu trabalho é menor. Eu faço uma revisão uma vez por mês, geralmente perto do último pregão do mês, para ver como foi o desempenho das minhas estratégias automatizadas e para decidir quem sai de campo e vai para o banco de reserva, ou está demitido de vez, nunca mais volta, ou quem permanece ainda que não tenha feito um mês muito bom, porque assim, você também não... Pô, o robô foi mal nesse mês. Não é uma justificativa simplesmente isso para você tirar ele fora. Às vezes ele está no período de drawdown, tá 100% dentro das métricas, então mantém. Então, assim, você não precisa mais estar todos os dias. Você pode, inclusive, estar fora do horário de mercado fazendo essa avaliação para decidir qual é o conjunto que vai rodar ao longo do próximo mês. E eu faço isso mensal. Tem gestor que faz isso semestral, anual ou trimestral. Eu faço isso mensal porque dentro do TNT Bots eu ainda me comprometi a tocar um fluxo educacional para, inclusive, mostrar para as pessoas como se trabalha de maneira automatizada, né? Então, no dia a dia, você não tá lá clicando, você não fica ligando e desligando o robô à torta e à direito, né? Há quem faça isso, mas eu não acho legal, na opinião minha. E aí eu mostro muito sobre essa questão de gestão, o que tira, o que não tira, o que é critério para fazer um robô pular fora ou não. Explico muito sobre os conceitos de drawdown, né, de fator de lucro. Então, assim, a vida ficou muito mais branda. Eu ainda tenho perguntas. Leve, como é que eu me comporto, como é que eu penso como um autônomo ou um comerciante, sei lá, que tira uma renda ou como um investidor que vai buscar uma rentabilidade anual em cima de um capital de giro? Eu encaro o robô como um instrumento de aumento de capital, não é um instrumento de renda. Uma coisa muito importante, as pessoas elas não entendem isso muito bem, né? Quando a gente fala de renda, a gente pressupõe ganhos recorrentes, né? Porque as suas contas são recorrentes. Não dá pra você falar assim, ó, olha só, o Sabesp, não dá pra pagar água esse mês porque eu não performei. Então você pressupõe... pensa em salário, né? E pressupõe recorrência quando se fala em renda. Para isso, é legal, sei lá, renda fixa, ações que pagam dividendos. Então dá para explorar o mercado de renda variável como fonte de renda. Agora, para mim o robô ele tem uma grande vantagem, que são a maneira de atuar alavancado, então os ganhos são alavancados, porém o risco que você toma é um risco de renda realmente variável, portanto você não pode contar em tirar renda de fato dali. No longo prazo ele é rentável, igual uma carteira de ações, claro, ele é um uma fermento. boa carteira de robôs. Então ele é bom para você multiplicar capital, para você de fato adquirir riqueza, mas eu colocaria ele na caixinha do gerador de renda. Para isso eu prefiro 1000 vezes fundo imobiliário, imóveis, ou ações que pagam dividendos, ou renda fixa, né? Cupom, Enfim, eu acho que faz mais sentido. E onde a maioria das pessoas quebram? Quando elas tentam transformar um mecanismo de renda variável num instrumento de renda, de fato, de renda recorrente. Aí você tem que tomar mais risco nos meses que você não está indo bem e ao tomar mais risco, você aumenta a sua possibilidade de ruína. Agora, o prêmio de risco sobre essa trabalheira toda compensa um investimento, por exemplo, de renda fixa? Você quer dizer, você está comprando um robô com renda fixa?
Não, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho um capital e eu quero crescer esse capital. Eu tenho várias estratégias para eu fazer esse capital crescer. Algumas com mais risco, outra com menos risco. A pergunta é, os robôs compensam o risco tomado? Compensa. Na minha opinião, é a melhor categoria que existe hoje dentro do universo de renda variável. Ele está me convencendo, viu? Você que está assistindo isso aqui, eu tô fazendo... A pergunta é genuína, eu estou querendo saber mesmo, não é pra... Por que hoje eu considero a melhor categoria dentro do universo da renda variável? Porque os robôs, especialmente aqueles que atuam num curto prazo, eles têm condições de performar mesmo com o mercado em queda. Então, você compra uma ação, bem ou mal, você depende de uma economia boa para aquela ação progredir, né? Ainda que seja uma ação que tem ali, atua no mercado de demanda inelástica, mas assim, você depende, de certa forma, do andar da economia. E, por outro lado, estratégias quantitativas de curto prazo, elas têm condições de performar independentemente do comportamento da economia. Então, você tem uma descorrelação real, né, em relação a qualquer outros itens. O mercado de fundos imobiliários sofre de acordo com a economia, o mercado de renda variável, ações, sofre de acordo com a economia, câmbio sofre de acordo com a economia, e você tem ali estratégias que são baseadas em modelos estatísticos que, de fato, têm condições de performar de maneira independente. Agora, jamais colocaria 100% do meu capital. Eu acho que essa é uma das fatias da minha pizza. Né? Uma fatia muito importante. Mas eu não colocaria 100% do meu capital ali. Até porque se eu fizesse isso, eu não estaria criando, de fato, um portfólio descorrelacionado. Mas gera alfa, beleza. Eu vou iluminar as trevas da ignorância desse cara aí. Eu vou te tirar do caminho da perdição. Nossa, que bondade. Eu estou impressionado. Eu vou esclarecer para você. Do it. E uma revelação espiritual vai te acontecer. Nossa, meu Deus do céu. Vamos presumir o seguinte, que o cara tá operando mini índice nos robôs e ele tá numa corretora em que permita ele usar a renda fixa como margem. Tá? Então ele tá usando como margem de garantia. Melhor dos Quando mundos. você tá operando em instrumento alavancado, pode ser mini, índice, pode ser opção, não importa. Você não tem custo de oportunidade. O custo de oportunidade no Brasil hoje é 14,75% ao ano, que é a taxa livre de risco, que a gente usa no valuation. O IBOV, o rendimento médio do IBOV nos últimos 25 anos é abaixo de 12%, médio. É que o IBOV não serve para muita coisa. Serve. Serve para um monte de coisa. Bem ou mal é uma referência. A gente já conversou sobre isso no outro programa. É um benchmark. Eu gravei um vídeo ontem sobre isso. Mas enfim, nós temos um custo de oportunidade de 14,75. Então, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que você conseguir, é um prêmio de risco. Sim. E aí a questão, o que vai mudar é a alavancagem. Então, por exemplo, quando a gente fala dos robôs, é até interessante mencionar isso. Alguns dos robôs, eles têm uma limitação de contratos, porque se você começar a trombar todo mundo no livro de oferta, a performance do sistema se degrada. Porque você está tomando liquidez. É o capacity, né, que o pessoal fala. Sua própria atuação afeta a tua performance. Então, às vezes o pessoal pergunta, por que eu não posso colocar mais robôs, mais contratos nessa estratégia? Porque se você colocar, outros não podem entrar. Não tem limite, não dá para entrar todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Você não tá na NYSE, né? Exato. Não, mesmo na NYSE, se todo mundo operar... Tem um limite sempre. Exato. Sempre tem. Se todo mundo operar a mesma estratégia na mesma hora, vai ter trombada no book de oferta, tá? Então, assim, existe um limite de contrato que a gente impõe, até para democratizar o negócio lá, né? Sim. Mas se esse limite não existisse, o cara alavancaria ao infinito. Até chegar no PIB da Terra, né? E qualquer coisa acima disso aí é prêmio de risco. Porque o cara, assumindo que ele já tá com os 14,75% dele garantido, e aí ele tá operando mini contrato, ou seja lá o que for, se ele estiver operando um contratinho numa estratégia bem bunda, que vai dar 200 pontos por mês, já é um prêmio de risco. Eu queria dar uma tergiversada, mas ainda dentro do mesmo assunto, mais filosófica, que é... Você é um estudioso nisso, eu não sou. Como dimensionar o prêmio de risco? Isso deve ter estudos a respeito disso. Como é que eu dimensiono qual é o prêmio de risco para o risco tomado? Tem estudo, mas a conta, no fim das contas, é subjetiva. Porque assim... Vai muito do calo de cada um, né, Exato. cara? Tem gente que aceita tomar mais risco. Entendeu? Não, mas assim, não é uma predisposição emocional. É estatística. O quanto eu devo tomar, Porque assim, eu posso chegar e falar assim, beleza, eu vou operar aqui com 200 contados de mini índice com 10 mil reais na conta.
Posso. Né? Eu tenho margem para isso. Mas como é que eu dimensiono qual que é o preço? Sabe aquela... Pra saber se tá A conta é feita demais de ou trás não. para frente, né? Esse que é o ponto, né? Quer dizer, quando você tem um determinado investimento e o cara vai anunciar aquele investimento, ele vai dizer, ó, nós temos um prêmio de risco médio de 10 pontos percentuais, por exemplo. Então ele faz isso. E aí que a pessoa vai ver o suitability para ela, tá? Vai ver se aquele prêmio de risco é aceitável para ela. Então, quem define o prêmio de risco é a pessoa. Tem cara que fala assim, ó, eu tô ganhando 14,75% na Selic. Eu não vou me meter em qualquer coisa diferente disso se eu não tiver pelo menos 5 basis points acima disso aí. Ou seja, é subjetivo. É subjetivo. E depende Assim, muito de cada pessoa. O que você vai ver é aquela coisa assim, é objetivo no sentido, ó, tal estratégia te traz um prêmio de risco de tanto, mas é subjetivo no sentido assim, para mim é o suficiente. Eu vou entrar nisso aí? Não, prefiro ficar na Selic e dormir em paz. Então, aí vai da pessoa. É isso. Temos duas perguntas, uma para você e outra para mim. Uia. Ali, ó, Não uma vou do responder. Fábio para você e a do Juninho para mim. Vamos lá, Fábio. Aliás, né, saudações aí para nossa audiência, para você que está acompanhando a gente. É um prazer estar com todos. Eu tenho certeza, todo mundo aqui está inscrito no Portal do Trader, por isso pode participar do chat aqui com a gente. Vamos lá, vamos ler aqui o Fábio José, bom dia aí, Roberto Marim, Lucas Camilo, Juninho STM, Gerson Martorelli, E estava falando dele, né? Bodoni, falamos dele. Gerson, a gente tava falando mal de você agora há pouco. Eu sempre falo mal de você. O Becker tava falando mal. Eu não falo mal de ninguém, eu sou um anjo. Fábio José Gonçalves, vamos lá. Sasaki Emassaro, o robô seria renda variável com ganhos de renda fixa? Eu não Porque entendi faz sentido muito isso. bem a Não, pergunta. não, o robô, ele Tem é nada a renda ver. variável, ele não É. tem E ganho de renda variável. ganho de renda fixa. Não, eu vou pedir para ele reformular a pergunta. Eu acho que alguma coisa ficou perdida aí. E o Juninho comentou uma coisa polêmica, hein? Ó, eu vejo os fundos imobiliários nessa categoria. Que é o que eu gostaria Corre de responder. risco de renda variável para ter retorno e não de é. renda fixa. É e não é. Se você estiver falando de fundos imobiliários de papel, aí sim, você você pode enxergar isso como renda variável, renda fixa com risco de renda variável. Mas quando você fala fundos de tijolo, não. Porque o jeito que eu entendo de encarar fundos imobiliários, que é um instrumento de renda. Né? Então, Eu também enquadro como instrumento de eu quero renda. Então, a cada cota que eu compro, eu estarei comprando uma renda mensal fixa ou variável pelo resto da minha existência. E aí eu faço uma pergunta. Você tem alguns milhões para comprar um prédio comercial na Faria Lima? Que cai naquilo que a gente falou. É. Eu sou A pergunta é retórica. na live Ele passada. sabe que ele tem. Então, Mas você estaria disposto a pagar uma nota para um cara administrar ainda por cima esse imóvel? eu pra conheço você? uma pessoa que tem dinheiro para comprar prédio na Heitor Penteado, mas eu não vou nem falar quem é. Olha só. Não, mas é assim. É um cara meio asiático, assim? É um cara meio asiático, exatamente. É acho aquele que eu cara sei que quem quando é. aparece eu falo assim, ai credo, um japonês. Aquele cara que parece aqueles japonês que dirige uma Kombi cheia de verdura, Ninja Turtle. mas que na verdade é o chefão da Yakuza. Fruticultor. Então, quando, sei lá, eu pegar o HGLG, que custa em média R$100 e ele rende R$1. A cada cota que eu comprar, eu garanto R$1 de renda perpétua enquanto aquele fundo existir ou eu estiver nele. Quando ele cai, a renda não é que a renda é variável, a cota varia por questões de mercado. Eu estarei comprando R$1 por mês por um preço mais barato. Então é dessa forma que eu enxergo. Não é renda fixa com risco de renda variável, de jeito nenhum, fundo de tijolo. E não é só a fundo de questão papel pode ser. não só a questão também do imóvel que está fracionado e você pode ter acesso a determinados imóveis comerciais. Também. Tem também a questão da gestão, né? Tem uma pessoa lá, de fato... Tomando conta, você não tem botando aquele imóvel para ser você alugado. não tem que pintar portão nem trocar tampa de privado. O Fábio refez a pergunta. Posso responder? Vamos lá. Não. A renda fixa que me refiro seria o retorno, ou seja, o retorno do robô a longo prazo fica próximo da renda fixa. Nesse caso, Massaro, Tá. por que operar robô? Em momento algum, a gente afirmou que o retorno de robô é próximo da renda fixa. Não, né? de forma nenhuma. Aliás, Mas vamos- em média, vamos tem superado assumir- bem. É trade. Vamos é trade. hipoteticamente assumir que fosse. Vamos fazer de conta que o robô ele dá um retorno similar ao da renda fixa. Não fosse 5% ao ano que fosse, né? É. Assumindo Vamos que considerar você baixo. está operando com margem e usando renda fixa como garantia, você teria uma outra renda fixa. É. Assumindo isso.
Você tem um ganho da renda fixa, que é a tua margem que é da de margem mais o ganho do robô. Esse é o argumento, inclusive, que eu uso para muitas pessoas quando faz operação de venda de put, que é uma operação tranquila, né? De baixa alavancagem. E para dar uma... Eu não gosto de falar em rentabilidade em operação com opção, porque você vai ter a rentabilidade que você quiser, por conta do efeito da alavancagem. A mesma coisa vale no caso do robô. E por conta do quanto de risco você está disposto a tomar. Se quiser tomar mais risco, na SmartBot tem um limite que a gente já falou, que é difícil de passar ali da quantidade de contrato. Mas vamos dizer que o cara fez o robô dele, da cabeça dele. E ele quer operar 2.000 contratos. Ele pode. Ele vai se arrebentar, mas ele pode. Tá? Ele pode botar o robô para fazer isso. Então, o limite está no efeito da alavancagem. Tá? No caso de opções, por exemplo, às vezes para dar uma expectativa para o pessoal, eu falo assim, olha, operando com a alavancagem tranquila, espere dobrar a sua renda fixa. Então, aquilo que você ganha de renda fixa, você vai ter outra renda fixa. Hipoteticamente, tá? Se o retorno do robô fosse renda fixa, o que não é, de repente, algum robô, por coincidência, pode estar dando. A não ser que seja um robô que opera de repente, arbitragem. Não, mas às vezes uma estratégia... é muito difícil. Mas mesmo assim... às vezes uma estratégia, por coincidência... Sabe aquela história de 1 milhão de macacos escrevendo aleatoriamente e que sai um livro de Shakespeare ali? Me lembra Richard Dawkins isso. Por aí. De milhares de estratégias que tem na SmartBot, você vai encontrar uma que, por coincidência total, é correlação espúria. Ela foi igualzinha à renda fixa em todo o tempo dela. Correlação espúria, tá. Então, pode acontecer. Tá? A gente sabe que não é assim. É o tal overfitting, né? Não, nesse caso não seria. Mas buscar algo que performou bem no passado. Não, mas é que eu tô dizendo assim, pode ter acontecido uma situação real. Tá. Casualmente, calhou de um robô performar assim. Exato. Isso significa que ele vai seguir desse jeito indefinidamente. No mercado muda. Exato, mas assumindo que fosse isso, tá? Assumindo que um robô se comportasse assim, ainda assim seria esse caso que nem das opções aí. Dizer, é outra renda fixa. Né? Mas eu tenho ganho de renda fixa. Tudo bem, mas é um segundo ganho de renda fixa. Aí vale, aí é prêmio de risco. Vou fazer um parentezinho aqui, porque a Andressa já perguntou aqui às 9h48 como é que faz para adquirir um robô. Exatamente. Eu sou um péssimo vendedor, cara. Eu sou Você horrível. É horrível. Cara, é que eu esqueço. Eu tava até comentando com o Danilo ontem, né? Que a gente se preocupa em ganhar dinheiro operando e não, de fato... vendendo uma metodologia para ganhar dinheiro. Embora a gente saiba. Inclusive, eu tava pensando em vender o Danilo. O Danilo? Não, faz isso não. É um dos ativos mais preciosos que a gente tem. Ninguém vai comprar. Não tem liquidez. Vale. Não, ele é bonitinho. Não é nem pela beleza. Pela beleza aí há controvérsias. Tem quem goste, tem quem não goste. Tem gente que paga. Mas, cara... eu sou um péssimo vendedor. Se você quiser acessar o TNT Bots gratuitamente por um mês para experimentar, você vai assistir a primeira aula do curso gratuito de investimento global. Tá lá no portal do Trader, tá? Mas se quiser contratar, enfim, como muitos de vocês, inclusive, são aí assinantes do TNT Bots, né? Você vai lá no meu Instagram, Caio_Sasaki, na minha bio tem um link lá, TNT Bots. Inclusive tem uma playlist com as aulas sobre como trabalhar com robôs gratuito. Isso você pode acessar para aprender muito sobre esse universo. Certo? Cara, eu esqueço de falar dessas coisas, né? Eu devia ser um cara mais comercial, mas eu não consigo ser, não. O Fábio agora ele entendeu. Eu tô olhando Fábio, aqui no seu link pra ver se é verdade. Confia. A gente sabe que a gente tá falando, apesar de às vezes parecer que a gente não sabe, e apesar de às vezes a gente não saber mesmo, mas... Né? Então, a gente é convincente, pelo menos. Primeiro, o Edmar Silva, tio é a sua avó. Eu quero dizer... tem o Felipe Trader, oi fofo. Eu tô meio gay hoje. Os robôs de trading, eles são a evolução do bebê reborn. Depois que eles evoluem e crescem... Me explica esse negócio aí que eu tô tentando entender. Eu tenho até medo de ouvir a explicação. Deu um nó. Então, depois que eles entram... Dos mesmos criadores de pai de pet, Bebê Reborn. Bebê Reborn. Não, Bebê Reborn, né? O pessoal diz que a evolução do Bebê Reborn é a boneca inflável, né? É uma mulher Mas reborn. Pode ser o robô de trade. É a Bebê Reborn que virou OnlyFans. Nós temos a Skynet das finanças. Na SmartBot e na Smart Invest. Assim, um dia, e muito em breve, esses caras aqui, todos eles, Fábio... Lucas Camilo Pereira da Silva. Todos esses caras aqui, eles estarão dentro de um casulo
alimentando o nosso novo líder supremo, que vai ser a inteligência artificial. Me lembrou aquele filme Cocoon. Você que é velho, você assistiu. Caramba. Não, mas Lembra? o Cocoon é mais antigo. Eu lembro do nome, eu não lembro do filme. Mas... Só não estará dentro desses casulos quem assinar os robôs do TNT. Então, mas aí a gente cai naquele ponto que, quando ele falou, não, é igual renda fixa, etc., eu não consigo... Todo mundo fala, não, você não pode comparar, inclusive você, não pode comparar com renda fixa, tem que comparar com IBOV. Eu acho que a gente, todo e qualquer investimento, assim como quando a gente faz com valuation, eu acho que a gente sempre deveria comparar com ativo livre de risco. Qualquer coisa que renda. E não com o IBOV. Né? Até porque o IBOV, para certas coisas, ele é imprestável. Mas isso é opinião minha. Que vale... É um benchmark. O IBOV é um benchmark, no fim das contas. Né? Alguém aí manda uma passagem para Estocolmo com o nome do Becker para dar o prêmio Nobel de Economia para esse barbudo. Não é, isso é opinião, Katsu. Eu acho que... Eu faço assim, nos meus investimentos, eu falo assim, onde o meu dinheiro estaria... Isso emenda com aquela coisa da subjetividade, do prêmio de risco, etc. Toda vez que eu vou investir, eu olho... Se o meu dinheiro estivesse no quentinho da renda fixa lá, fofamente, eu estivesse na praia com o pé para cima vendo a grama crescer, quanto que eu ganharia? Agora, para correr este risco, eu quero ganhar um tanto. Se o risco for maior, eu quero ganhar um plus a mais, entendeu? Você acredita que o IBOV ele é elegível como uma referência de comparação? Eu acho que não. Por que não? Porque, primeiro, que ele não reflete a minha carteira. O IBOV, ele é um índice de giro. Tá, mas ele é um benchmark. Feito para você girar. Mas eu acho que é errado. Ele foi criado para favorecer o giro de todo mundo e alimentar o sistema. É isso. Na minha visão, é isso. Mas ele é um benchmark. É uma referência. Benchmark é sinônimo de referência. Benchmark para girador. Para investidor, não. Não é para girador. Para mim é. O IBOV ele só rebalanceia a cada 6 meses. E ele não tem timing. Então, o que entra lá? É uma referência para investimento de renda variável. Índice de negociabilidade. E ele não tem timing. Péssimo. Então, assim... Metade de IBOV é Petro É que nem as carteiras da Smart beleza, Invest. você pode discutir muito. Petro vale, então não vale. Mas não dá para invalidar. Nem vale. Não, mas a proposta do IBOV é refletir 70% do mercado brasileiro. Então Danilo, ele tá certo. Me dá um porrete aqui, por favor. Ele não gosta de ser contrariado. É o que tá escrito lá na documentação. Você. Eu? É ele que não gosta. É a minha opinião. Mas a opinião também é passível de estar errada. Toda opinião é passível de estar errada. Então. Eu não sou o dono da verdade. Nunca erra. Mas veja, o que eu quero... errado, porque o IBOV é um benchmark, é uma referência. Mas eu tô dando a minha opinião, eu não tô determinando nada. Assim, eu penso assim, nos meus... Eu disse, na vou minha repetir. Opinião, Volta os bebês reborns, eles são vivos. E eu acho extremamente justificável você se relacionar. Resetei. Eu acho, é assim que eu vivo. Eu acho que é justificável você se relacionar com um boneco de plástico como se ele fosse um ser vivo de verdade. Eu vou comprar uma Real Doll pra mim. Também. É que é mais caro, o frete é mais caro também. É verdade. Mas eu acho que sobre essas coisas. Na minha visão, na minha avaliação, eu acho, não tô cagando regra. Eu acho que devo comparar sempre com renda fixa. Ué, posso? Obrigado. O Becker é o terraplanista das finanças. Porra, cacete, não pode. Porra, eu vou embora. Tô falando, não pode contrariar muito, ele gosta de ser contrariado. Não, o bom é que o Sasaki fala uma coisa e o Becker comprova que o Sasaki estava certo, né? Ué. Então, mas é... Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre apesar disso... Tá, vamos falar da situação fiscal, que eu não entendi até agora porra nenhuma do que tá acontecendo. É criar caso para poder o pessoal girar de novo. Não falei. Essa questão do fiscal não é uma novidade, né? Faz tempo que é uma preocupação. Mas é... Hamilton. Bekele, fazia tempo, hein? É uma mistura, né? Hamilton. Hashtag saudades. Saudades. Ele é um cara que tem que vir aqui um dia para bater um papo com a gente. Ele e o filho dele, ambos investidores. Família Bekele. Né? Isso aqui não família parece trader. Uma coisa que sai de dentro de um vaporeto? Você lembra disso? Um refil de aspirador de pó. Ou de cafeteira também. Mas bonitinho. O importante é que tem água potável e a gente se mantém hidratado durante o nosso papo. Não, acho que não. Não que eu saiba. Quem vai me explicar a situação fiscal, cacete? Então, é que na verdade esse assunto faz tempo que tá aí, surgiu uma poeira maior que foi o Trump e agora que mudou de ontem para hoje? Não mudou nada, mas os veículos precisam de pauta.
Hoje sabe o que tá escrito? Sabe qual é um dos boletins que eu acompanho, que eu mais gosto, assim, anos e anos e anos, não estou ganhando um centavo para falar bem desse boletim, mas o mercado todo acompanha, que é o Bom Dia Mercado da Rosa Riscala. O título é Agenda Vazia aqui e no exterior. Cara, agenda vazia, mas jornal a galera lê todo dia. O que eu vou falar? Eu vou falar da grávida de Taubaté, que tá fazendo não sei quantos anos que escandalizou. Eu vou falar Grávida de Taubaté. Lembra da grávida de Taubaté? Não, eu não sei lembra da grávida de Taubaté? Tem um aluno que mora em Taubaté. E o ET de Varginha? O ET de Varginha era um irmão meu. Aí quando falta a pauta, os caras desenterram essas coisas. E uma das coisas desenterradas no momento é o quadro fiscal brasileiro, que não mudou nada. Que permanece inalterado há décadas aqui. É sempre uma porcaria. Isso é um ponto importante, inclusive, porque quem acompanha o mercado de maneira séria tem que fugir muito desses portais de notícias populares sobre economia, porque eles estão ali mais para fazer ruído. Eles valem tanto quanto o teu grupo da família do WhatsApp. Nossa, aquela tia que manda bom dia com o ursinho. É a treta do então, a notícia... Se você for nesses grupos lá, eles vão dizer que o Ibov não serve para nada. Eles falam isso. Não, eles nem falam de bolsa de valores, na maioria das vezes. Eles estão discutindo o Lula versus Bolsonaro ainda. Você que está em casa, eu acho que André Massaro está me provocando. Eu não saio na mão com ele, porque ele é grande e eu vou tomar um cacete. Então é melhor eu ficar quieto. Eu sou incapaz de bater numa pessoa mais forte que eu. Incapaz mesmo. Incapaz, Inclusive, quem é operador de fluxo, mas no Taper Reading, você entende isso. Você vai a favor do fluxo sempre. Você nunca peita um cara mais forte que você, que é a tendência do mercado. Eu sou um cavalheiro. Eu jamais conseguiria cometer um ato de violência contra outra pessoa. Por quê? Eu pago pessoas pra fazer isso pra mim. Ele tem um sicário, um personal sicário. É que tem coisa que não se resolve com diálogo. Eu tenho profissionais que resolvem essas coisas pra mim. Mas eu divido muito bem, e isso cai naquela jornada que a gente falou ontem lá na nossa live lá de mercados internacionais. Não é uma live, é uma masterclass. E você que tá acompanhando a gente aí, se você ainda não tá assistindo o curso gratuito, corre lá, porque a primeira aula é essa masterclass. Você tem acesso ao combo. Essa mesa é do quê, cara? Metal. Metal! Então, mas o que assim, existe a renda ativa, existe a renda passiva. Renda passiva é investimento, renda ativa pode ser você vendendo Jequiti, você fazendo trade. Okay. As notícias interessam para quem tem renda ativa, porque as notícias geram volatilidade e a volatilidade gera lucros quando você tem competência para fazer trade. Uhum. A desvinculação dessa notícia toda vai para aquelas pessoas que, peguei o meu dinheiro vindo da minha renda ativa, seja ela qual for, inclusive trade, para fazer aportes na minha carteira de renda passiva, que eu vou acompanhar a cada 3 meses, com mais vagar, né? Então, dentro disso do problema fiscal, ele cai na categoria de vamos gerar burburinho para gerar movimento no mercado. Né? Sim, não que seja um problema, não há nenhum fato novo em relação à votação de nova política fiscal, à votação de redução de gastos dos orçamentos, nada, né? É só um factoide mesmo para poder gerar burburinho. E é interessante lembrar o seguinte, né? Como as verdades do mercado não são verdades, né? Não existe verdade nenhuma. O mercado está em níveis recordes, o Ibov está em níveis recordes. Tudo bem, eu sei que vai vir aqui dizer assim, mas tá entrando dinheiro gringo, hein? O EWZ, não sei o que. Esquece o EWZ por enquanto. Nós estamos com situação fiscal uma bosta e com Selic a 14,75%. E gringo entrando na bolsa. Sim. Então... Tá saldo positivo de gringo entrando na bolsa. E gringo não é bobo, né? Ele movimenta pelo menos 45%, 47% da nossa bolsa é movimentado até mais. gringos. É que existe também todo um contexto de migração para o mercados emergentes, de modo geral. A situação fiscal lá fora também está empurrando gente para cá, você não acha? Você que acompanha mais? Sim. Sexta-feira da semana passada, os Estados Unidos perdeu a nota máxima na terceira agência de crédito. Que foi a Moody's. Em vez de A mais, ficou A. Não, mas tem um simbolismo importante. Tem um simbolismo importante. Tá? Tem um simbolismo importante. A majestade perdeu ali uma joia da coroa. E outra coisa que tem um simbolismo importante é assim, isso não é culpa do Trump. Porque esse processo vem vindo desde 2011. É um complô dos quando teve a crise do teto da dívida. É um complô dos Illuminati? Não, já aconteceu antes. Ó, a Fitch, né, fez primeiro foi a S&P. Depois a S&P, depois Moody's. A Moody's foi a terceira, foi agora. Foi agora, então. E são as 3 grandes agências de rating, né? A Fitch, a S&P e a Moody's. Isso.
Entra então, muitos e sai calados. Então a última foi agora na sexta-feira, que tem um simbolismo importante, porque aquela ilusão, aquela ideia de infalibilidade dos Estados Unidos agora, né, começa a ficar meio abalada. E aí tem a coisa das verdades. Eu até quero fazer uma associação com os robôs, que tem uma coisa interessante técnica dos robôs que a maioria das pessoas não sabe, tá? Então, por exemplo, a gente assume certas coisas do mercado como verdade, né? Por isso que eu tenho uma porra de um canal chamado Investidor Cético. É pra vocês se inscreverem lá, né? Olha lá como eu chama o canal dele de isso. porra. Eu nunca vi. Então, vocês vão lá e se inscrevam. Não, mas exatamente. Todo mundo fala, o meu canal é maravilhoso, você vai aprender. O meu, ele é o contrário. Então, até nisso tem que ser o contrário, tá? Mas a gente assume essas coisas como verdade, né? Juros cai, bolsa sobe. Juros sobe, bolsa cai. Então tá aí agora Selic em níveis recordes e bolsa batendo recorde inversamente proporcionais. E aí, no que isso tem a ver com os robôs? Que a gente tava falando das centenas, milhares de estratégias de robôs que tem lá. Tem robôs ali que não são feitos exatamente por humanos. São robôs feitos por ferramentas de machine learning que combinam vários indicadores, várias estratégias, etc e tal. Quer dizer, ele é overfitado, entre aspas, mas quando você bota ele na carteira, esses overfittings, eles meio se contrabalançam, tá? E geram uma resultante que não é overfitada, né? Isso é interessante. Mas o ponto desses robôs é que, assim, dentro deles tem coisas que são absolutamente contraintuitivas. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem rudimentar, um robô de média móvel, cruza a média rápida para cima da média lenta. Tem robô lá comprado que tem média operando no sentido inverso. Tem indicadores tipo IFR, não sei o que fala assim, tem que vender quando o IFR está na região sobrevendida. Não, lá tem robô que vende quando está sobrecomprado e dá resultado. Porque ele foca só em métrica, em resultado. Agora, na tua opinião, esses robôs criados de maneira 100%, vamos dizer, não humana, versus um robô que segue um racional humano, que entende, lê mercado, interpreta e toma decisões sábias, qual que você acha que é mais eficiente? O robô é mais eficiente. Não, eu quero dar uma resposta mais elaborada. Vamos dar um nome, né? Esses robôs são de estratégias quantitativas, os que nascem de maneira 100% estatística. São os quantitativos. Eu vou ter que te dar uma resposta que vai ser um pouco indireta, mas eu vou chegar no seu ponto. Vamos lá. Tá? Vamos falar de inteligência artificial, dar um passo para trás. Aquelas pessoas que diziam assim, a inteligência artificial nunca vai superar a criatividade humana. Vai e já está acontecendo. Uhum. Porque a criatividade humana, no fim das contas, ela vem da combinação de um monte de coisas. Tá? Ela não é um processo, uma chama divina. Já dizia Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Mas é que as pessoas dizem isso querendo dizer que máquinas, robôs ou inteligência não são capazes de sentir emoção genuína. Foda-se, não existe emoção genuína. Mas não me enrola, me dá a resposta, cara. Qual que você acha? Quantitativo ou quantitativo, robô? É óbvio, porque quando você consegue fazer uma combinação de inúmeras coisas muito rápido, você descobre coisas que o ser humano não tem capacidade de descobrir, porque a gente não tem velocidade de processamento cognitivo para descobrir isso. Verdade. Então, lá, quando você vai ver os robôs, você vai ver coisas que são totalmente contraintuitivas. Então tem robô que está operando com média invertida, que está operando com oscilador ao contrário, não sei, e está dando grana. Nós, quando a gente vai testar na mão, fala, eu vou desenvolver uma estratégia. Nem passa pela nossa cabeça querer inverter as coisas, fazer diferente. Nem passa. Eu tenho um outro ponto complementar à sua resposta. Concordo que estratégias quantitativas, elas têm eficiência melhor. Então ele descobre coisas que a gente não consegue descobrir. Tem estratégias ali que se o cara olhar aquilo, ele fala, mas nem fudendo que eu vou botar dinheiro nisso. E dá dinheiro. Enquanto você está testando ali a combinação da média de 9 com 21, no time frame de 15, no índice futuro, o robô está testando médias móveis que variam de 1 a 500, com outra combinação de médias móveis de 1 a 500, exponencial versus aritmética em time frames que vão de 1 minuto até 60 minutos em N ativos diferentes. Com isso, ele tem milhões de combinações e ele chega a um número de hipóteses muito maiores que a sua. E ele pode, inclusive, ainda fazer a seleção. Não, peraí. Primeiro é por isso que o quantitativo ele acaba sendo melhor. Eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa importante. Mais uma coisa, não é querendo puxar a sardinha pro meu lado, não. Mas os 160 robôs do TNT Bots são robôs quantitativos.
Por isso que político ganha dinheiro, né? Roubou. Tá, desculpa. Não, mas agora tem um caso até meio histórico que mostra isso aí. Vocês conhecem, certamente já usaram um indicador chamado bandas de Bollinger. Sim. Eu não só usei como eu, que era baixista. eu fui conhecê-lo pessoalmente numa feira de traders em Nova York. Tem Tem uma foto. Você leu o livro John dele? Bollinger. Você leu o livro dele? Não, assisti as Bollinger palestras. Bollinger Bands? Eu não comprei os livros dele. Não. E um outro trecho ali. Não, mas olha que interessante. O livro dele, ele é o criador do negócio. Sim. Então, supostamente, ele tem autoridade pra falar. Você escreve livro, você sabe como é que é. Mas tudo peraí. bem. Ele fala... Cara, ele fez um negócio relativamente intuitivo, né? Porque ele partiu do desvio padrão, que, cara, é um estudo Curva de estatístico. Curva de Gauss. Ele pegou uma gaussiana e replicou em cima do comportamento mas do ele mercado. fala no livro, ele diz que a banda de Bollinger não é pra operar dentro da banda, é pra operar fora. É o que ele diz. Ele fala isso textualmente no livro. Ele fala, a banda é pra você operar quando ela aperta, né? Que dá aquela compressão, aí dá aquela explosão que o candle fecha fora da banda. Que é o início de uma A banda tendência. é minha, eu faço o que eu querer. Então você não opera dentro da banda, você opera fora. Isso é o que ele fala. Sim. Só que Eu não todo entendi nada. mundo opera dentro da banda e vários backtests mostram que você consegue fazer sistemas que opera dentro da banda. Ou seja, quando o preço toca na banda de cima, ele cai e vice-versa. Tem dois vieses aí. O cara que opera fora da banda é um cara seguidor de tendência. O cara que opera dentro é um scalper. Mas o que eu quero dizer é assim, Opera o opera John correção, outro opera Bollinger, tendência. Isso é o verdade. John Bollinger, ele diz assim, não é pra operar dentro da banda. Ele é bobão, Ele que é não o sabe nada criador. do que ele tá dizendo. Sim. Agora, os caras, na prática, olhando, testando, fazendo coisa diferente do que o guru mandou fazer, não sei o quê, descobriram que tem formas de você ganhar dinheiro operando Lógico dentro que da tem, banda. lógico que tem. Até porque Isso quando ele foi elaborou feito- essa teoria toda, foi na década de 70 a 80, onde nem existia mecanismo para você operar day trade, por exemplo. Sim. Então, não o tinha. mercado tem muito Então, mais dinâmica. Mas do que isso naquela foi época. descoberto por humanos. Sim. Traders falaram assim, deixa eu operar ao contrário do que o cara tá dizendo pra ver o que vai acontecer. E acabaram vendo. A inteligência artificial teria esse insight? A inteligência artificial faz isso sozinha. Ela Em teria segundos. tido Não, esse é- Em insight? segundos, ao passo que um Teria. ser humano demoraria Porque assim, anos. Não a operação, insight. Não, a ela ideia. faz. Porra, Faz. Faz porque se gera métrica positiva, ela identifica como algo... Ela vai vai testar tudo. Quer dizer, ela faz por força quem bruta. diz pra ela que essa é uma hipótese testável? Vamos considerar Você não isso precisa também. dizer. Tá, entendi. Ela vai fazer sozinha. Tá. Né? O ponto é assim, você Tem os precisou de prompts, né, humanos mas- pra fazer Então, isso. então Sim, se o ser sim. humano que fez o prompt. Você precisou de humanos pra fazer Viu? isso. É isso que esse povo defende. Não, mas peraí, caralho. Você não tá deixando eu terminar. Por favor. Você precisou de humanos botando dinheiro real na linha de frente ganhei. Eu vou pra descobrir- voz de boxe pra ver. pra tretas. descobrir que a banda funcionaria ao contrário. Uhum. Hoje, você não precisa do humano botando dinheiro. Quer dizer, se você pegar uma plataforma, tá? Vamos pegar... Eu vou falar o nome de uma plataforma comercial aqui, que a gente conhece, que é o SQX. O Strategy Quant. Isso. Ela é uma ela é uma plataforma de machine learning. Então, você joga os indicadores técnicos, ela vai sozinho testar tudo. Ela vai fazer por força bruta, ou às vezes por algoritmo genético, né? Que é para tentar poupar um pouco de força de processamento. Mas ele vai literalmente, todas as combinações possíveis e imagináveis, ele vai testar. Então, ao contrário, assim, até as coisas mais bizarras do mundo. Você não precisa instruir ele. Ele já é feito para isso. Então, por isso que hoje você consegue descobrir coisas que os humanos não conseguiriam O descobrir. ser porque humano nem passa diria, pela cabeça. o óbvio não precisa ser testado. A inteligência Ela artificial, testa. vou testar o óbvio. Porque Então, quem sabe eu Para tenho ela testar o óbvio é testar mais 2 elétrons que estão passando de eletricidade exatamente. ali. Não dá trabalho a mais nenhum. E tem coisa pra caramba saindo disso, assim. Assim, pra mim, sabe um argumento mais forte que existe em relação a toda essa metodologia? Os melhores fundos do mundo, eles utilizam metodologias quantitativas. Os melhores traders pessoa física do mundo, a gente pode pegar o exemplo do campeonato mundial, a Copa Mundial de Traders. Né? O ano retrasado ganhou um argentino chamado Ivan Sherman. O ano passado ganhou um americano chamado Brent Carlyle. E o Ivan Sherman ficou entre as melhores colocações também. Esses caras estão sempre entre as melhores colocações, mostrando que não foi uma coincidência. Né? É recorrente. E o que existe em comum entre todos eles?
todos eles atuam de maneira quantitativa, com estratégias quantitativas. Então, assim, seja na esfera dos grandes fundos, né? O maior fundo do mundo, até esqueci o nome dele. Medallion. Não, o Medallion a gente sabe que ele Então, é quantitativo, mas ele não é o maior. O Citadel. O Citadel usa estratégias quantitativas. O Medallion foi criado pelo pai da estratégia quantitativa. Isso. O Medallion usava estratégia de day trade. Você sabe Inclusive, que ontem eu quis chutar o Becker por debaixo da mesa, na nossa Masterclass, quando ele falou assim, não tem nenhum bilionário day trader. Aí dá aquele negócio, opa, pera aí, né? É que ele não é day trader, mas ele faz day trade. Eu disse, o bilionário day trader que opera o próprio capital. Quando você opera fundo, é fácil ser bilionário. Mas eu conheço Mas hoje o bilionário Medallion que é só faz day capital trade, próprio. mas ele não se tornou bilionário fazendo day trade. Muito embora ele ganhe dinheiro com day trade também. Se o Warren Buffett resolver fazer day trade, olha um day trader bilionário. Mas eu tô falando mais ou isso menos só isso. pra encher o saco. Agora tá? vamos lá. Eu reconheço que o Sim, caso sim. do Gene Simons assim, não dá pra usar como parâmetro, é um Não. caso Simon único. Says, sabe aquele do Ímpar. macaquinho? Mas assim, Me lembra você comentou ontem sobre Monkey Stocks, e eu quero fazer uma pergunta polêmica aqui. Mano, vamos Cara e coroa, funciona? pra quê? Pra trade? Pra quê? Não entendi o contexto da pergunta. Eu consigo ser vencedor fazendo trade, qualquer modalidade de trade, jogando cara e coroa? Consegue. Boa. E dá pra provar. Então pra que eu preciso de análise técnica? Não precisa. Viu? Ó, eu vou... Não necessariamente, vocês têm várias Tem um técnicas. A livro. análise técnica é uma delas e você pode muito bem dispensar Vamos dar isso. um nó na cabeça das pessoas. Não, tem um livro que é um dos livros que eu considero mais importantes na minha carreira, apesar do livro ser uma bosta. É um livro mal escrito e de um autor que é um picareta de marca maior. Esse livro se chama Trade Your Way to Financial Freedom, de um Nossa. cara chamado Van Pensei que você ia Tarp. falar do Axiomas de Zurique. Não, um Cara, cara você acha o Van Tarp um bosta? Ele é... se eu encontrasse com ele, eu ia ver se a minha carteira... E tá aquele no do meu bolso aí. position Trade lá, que ele dá técnicas de gerenciamento de risco. Não é ruim aquilo. Não, essa parte não é ruim. Então- Ele tem outros problemas. Mas no Ele tem livro outros dele, problemas. ele descreve uma experiência que ele faz assim. Ele pega um sistema, um trade system, em que as entradas são aleatórias, seria cara ou coroa, Tá. Quer dizer, ele tem um gerador randômico de entradas. Tende a 50%. E ele usa um modelo de gerenciamento de risco com stop, com position size, o caceta. Isso. Sabe que a palavra, se eu não me engano, o termo position size, ele registrou como marca registrada dele. Ele é o mercantilista extremo, assim. né? Errado ele não tá. Eu faria o mesmo. Mas de qualquer forma, assim, ele fez o teste, no livro ele descreve o teste. Depois, eu tive a oportunidade de presenciar esse teste sendo feito no Brasil. Você sabe com quem, talvez você não lembre, mas você sabe de quem eu tô falando. Do cara lá do Grafo AC, não? Tá? Que chegou no mesmo resultado. Uhum. Então mostrava assim, ó, vamos pegar uma estratégia daquelas notórias, reconhecidas, tipo MACD, alguma coisa, vamos ver o que acontece. Fazia o backtest, fudia tudo. Né? Ok, isso, mas em teoria, o cara fez isso na prática, colocando dinheiro de verdade? Não, foi backtest, tá? Mas assim, mas backtest bem feito. Mas a plataforma dele era... ele gerou... É uma melhor Não, sim, plataforma que eu tem no conheço a Brasil. plataforma. Ele fez e- o gerador Você lembra? randômico E de um entrada. backtest precisa ter o seu respeito, porque existem backtests muito Tem que bem respeitar a feitos. fila, simular a fila. Mas ele fez exatamente o que o Van Tarp disse que tinha feito. Uhum. Ele criou um gerador randômico de entrada e ele trabalhou só no gerenciamento de risco. Só no position size e só no stop. Você faz Só. direitinho, com in-sample, Tipo out um of Monte sample. Carlo, assim, pra gerar... Tá. Só que não é Monte Carlo, é puramente aleatório. Porque Monte Carlo, você junta Sim. elementos aleatórios dentro de um fator gerador de alfa. É um vamos dizer aleatório assim. com cerquinha, né? Esse não, era totalmente aleatório. Ele chegou no mesmo resultado. Eu vi essa porra acontecer na minha frente. Então, por isso que eu dou o crédito, né? Quer dizer, quando fala assim, nesse contexto, cara ou coroa funciona. Se você trabalhar o gerenciamento de risco, vai funcionar. Um bom gerenciamento de risco salva um setup ruim. Sal. Então, aí, só para gerar buzz, né? Ele funciona porque você sai positivo ou funciona porque você ganha de um benchmarking? Você ganha do benchmark. Tá. E BOV. Dá para ter um robô assim? Dá.
Eu já tenho ideinha. Você teria um robô assim? Não. Ah, bom. Eu não teria também, não. Não, é que assim, eu não veria porque... Eu acho que você consegue combinar uma estratégia boa com um bom gerenciamento de risco. Você não precisa abrir mão. Sim, exatamente. E hoje a gente tem ferramentas para testar setups. Então você pega um setup razoável, que seja gerador de alfa. Tem vários aí, a gente consegue descobrir isso. Aplica nele as ferramentas de gerenciamento de risco. Quer dizer, não é que eu não faria isso porque eu tenho medo. Eu não faria isso porque eu acho que não é necessário. Agora eu quero saber do Becker. Becker, você vai entrar no mundo da automatização? Eu já te dei um primeiro argumento. Cara, assim, os melhores estão nesse universo. Eu estaria predisposto a pegar, sei lá, uma graninha qualquer, uma coisinha básica, tipo 1 milhão, 2, pouquinho. E... Não, pegar uma graninha e colocar numa corretora... fazer um teste. E sem mais nada. A hora que zerou o dinheiro, acabou. Eu vou fazer uma previsão. Né? É o custo de aprendizado. O Becker ainda será, no intervalo de não mais do que um ano, o Gene Simons ele brasileiro. será um manager. Ele é um físico, aí, Danilo, um cara que será entende bem ou de não matemático. Vamos, hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia Esqueci. 21 de maio. Eu contrataria robôs criados assim, pelo Becker. Alguém põe aí no Google Agenda dia 21 de maio de 2026. E vamos ver o que aconteceu. Cara. Eu vejo ele um manager. O segundo ponto de resistência das pessoas é... mas criar robô, esse a galera tá fazendo porque eles são diferenciados, é difícil. Depende da etapa do processo ao qual você quer se dedicar. Porque hoje você tem acesso a estratégias que foram moldadas por terceiros e você pode se dedicar exclusivamente ao trabalho de gestão e não necessariamente de criação. E, inclusive, só para completar, existem muitos fundos profissionais ali de multimercado que não estão se ocupando em criar estratégias. Eles compram estratégias do marketplace do mercado e eles focam no quê? Na gestão. Comprei uma estratégia, ela não presta. Cara, tira fora e bota essa outra aqui que eu comprei para funcionar. Os caras se ocupam focando em gestão, não em criação. Então, assim, a desculpa de que é complexo, eu não sei criar robô, é um segundo paradigma que as pessoas precisam quebrar. Você não precisa se ocupar criando robôs. Até porque eu sei criar robô, mas, sinceramente, eu prefiro gastar o meu tempo modelando um portfólio. Uma toolbox. E tem ferramentas que criam para vocês. Tem, mas assim, eu acho que ainda, no meu caso, inclusive, eu não gosto de gastar minha energia tentando criar uma estratégia nesse momento. Eu acho que ela é melhor aproveitada no ramo da gestão, de fato, e não da criação de robôs. Filosoficamente falando, não seria criar uma estratégia o ato de combinar robôs? Sim. Sim. Então, é muito mais combinar. Se você está combinando indicadores técnicos, dá na mesma. Né? E tem caras que estão dedicando a sua vida a ficar fazendo esses testes de combinação de dados e lapidando e otimizando estratégias para comercializar, botar numa prateleira. E tudo bem, eu tô feliz, inclusive, porque existam pessoas assim, porque eu posso consumir o produto deles, né? Assim como eu fico feliz pela pessoa que vai lá, colhe um açaí, passa no processador, congela e bota numa prateleira de supermercado. Obrigado, porque eu não preciso fazer esse trabalho. Deixa eu fazer um comentário do livro do Van Tarp, só porque antes, caso eu seja aqui, depois... Eu falei a coisa fora de contexto. Não, é que eu falei do livro fora de contexto, que é uma bosta, mas eu quero dar o contexto correto antes que alguém possa ser mal influenciado por uma coisa assim. O livro do Van Tarp, esse Trade Your Way for Financial Freedom, ele é o livro introdutório de gerenciamento de risco da maioria dos traders. Então, ele é para o trading quantitativo, mais ou menos o que é o livro Pai Rico, Pai Pobre para as finanças pessoais. É a cartilha, o beabá. Ele é um livro que ele é escrito por um autor... Ele é um livro que ele tem mensagens boas, mas escrito por um autor que é suspeito. Tá? Ele é um autor que é complicado, um autor que tem reputação pessoal complicada. Tá? Você também tem reputação complicada? Não, eu tenho, mas eu nunca... Eu nunca tive companheiro de cela. mas enfim. Nossa, eu fiquei com medo de perguntar. Tem alguns, melhor nem falar. Vira a página. Tem alguns conceitos no livro do Van Tarp que são conceitos muito bons. Então tem o conceito do fator oportunidade, tem o conceito do System Quality Number lá para você... SQL, exato. O conceito do expectativa matemática positiva. Então ele tem conceitos que são bons. Então é diferente do Axiomas de Zurique. O Axiomas de Zurique o Axioma de
Zurique é oba-oba. Você regride. Eu também acho o Zurique meio oba-oba. É literatura pop, aquilo não é coisa séria. É um livro bacaninha de ler, mas não é coisa séria. Agora, o do Van Tarp, ele tem esses conceitos sérios, só que assim, ele é um cara complicado. Ele não opera, pelo menos ele é honesto pra dizer isso. Eu falo, eu não opero, mas eu sou vários. psicólogo. A maior literatura de análise técnica, que é do Murphy. O Murphy, ele é um professor universitário. Ele também não é um especulador. Tem os teóricos e tem os práticos. Não, e o sim, livro... Sim. E não vamos desmerecer por causa disso. O livro do Van Tarp é extremamente mal escrito. Assim, mal escrito mesmo. Eu já pensei várias vezes em eu me oferecer pra traduzir o livro pro português. Não dá, ele é intraduzível. Ele tem que ser reescrito todo de novo. Porque, tipo, o cara escreveu sentado na privada enquanto cagava, assim. E metade do livro é ele tentando vender outras coisas. Outros produtos dele. Não, porque, ó, o meu sistema, o meu site, o meu outro livro. Então é um livro... a leitura é desagradável. Não, é um livro mal escrito. Assim... linguagem ruim, tudo ruim. Então se eu fosse traduzir, eu teria que reescrever ele. Eu desisti de traduzir. Mas ele tem a sua validade, né? Tem a sua importância. Tem, mas tem que fazer esse disclaimer, tá? Claro, claro. É aquela coisa assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado com o ad hominem, né? Ou aquilo, o cara... ou a falácia genética, que é quando a gente desqualifica uma informação por causa de quem veio. Da onde é a gênese daquela informação. É que nem quando vem um político e chama outro cara de ladrão, né? E que você fala assim, pô, mas quem é você pra chamar o cara de... Você é ladrão. Não, mas o fato do cara ser ladrão não significa que dizer que o outro é ladrão seja uma mentira, né? Aquela coisa, quem é você pra dizer? Isso é a falácia genética. Exatamente. O Van Tarp, ele é um cara meio picareta. Tá? Mas isso não invalida, quer dizer, não por ele ser picareta, as coisas que ele fala ali são mentira. A mesma coisa eu digo do Robert Kiyosaki do livro Pai Rico, Pai Pobre. O cara é um puta de um picareta, mas o livro dele tem o seu mérito. É um baita livro, O livro tem méritos. Tem. Principalmente, como você mesmo disse muito bem, eu acho que o cara que tá começando, tá iniciando, pô, não sei porra nenhuma. Porra, puta livro. Tem que ler. Tem que ler. É o beabá. Dizem que quem escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre foi a coautora, né? A Sharon Lecter, lá que é uma contadora. Depois ela fez os livros dela, mas ela não fez tanto sucesso. Mas tudo bem, não importa. O fato é que muita gente entrou para esse nosso mundinho aqui pelo livro dele, foi a porta de entrada. Depois o cara refinou os conhecimentos. Sim. O Van Tarp tem isso, ele é a porta de entrada de muita gente que se interessa pelos modelos quantitativos. Mas é um livro muito ruim. Boa. Becker, tá ansioso, cara? Não, só estou mostrando o horário aqui pra gente não passar muito aqui. Que a conversa é boa. Eu tentei ser discreto, mas a gente vai se perdendo, né? É bom que você controle, porque se deixar eu vou conversando, ainda mais quando o papo tá interessante. Eu vou longe, cara. Nenhum papo. Ninguém falou nada de questão fiscal, no fim das contas. Porque não tem importância. Ter que falar isso na semana que vem. Não tem importância, cara. Isso é tão importante quanto a polêmica do bebê reborn. Olha o Trevian atrasado. Ficou Trevian mesmo agora. Ficou Trevian. O Trevian hoje está atrasado. Danilo Rios falando olá para o Trevian. Fala aí, o Chico. Aí. Fala aí, Trevian. Viu? Ele falou. Chico na área. Aliás, é o Chico com seus calls matinais, né? Eu falei aqui do Bom Dia Mercado, o jornalista... 10 horas da manhã, o Trevian. O jornalista Rosa Riscala, mas... Tem que fazer as honras aí pro Chico que... Francisco Alves. O cara tem mais de 40 anos de experiência em mercado de renda variável. Antes que eu me esqueça, Chicão, 2-1 ontem, hein? 2-1 de quem? São Paulo. São Paulo ganhou? Ele é paulista. Eu sei que ele é São Paulo. É que eu acompanho o 0. Ganhou do Náutico. Mas enfim, o melhor call de notícias do mercado ainda pertence ao... Francisco Alves. Cara, não é puxar saquismo, Becker tem horário pra dormir. Que coisa é essa? Às 10 horas da manhã eu dormi. Só estou virado, né, então. Não, o problema de ser profissional do entretenimento adulto é esse, né? O cara tem que dormir de dia. Profissional do entretenimento adulto. Eu falei que eu vou abrir um OnlyFans para idosos. Ninguém acredita. Cara, tem mercado aí. Você vai jogar dominó online? Com uma cyberdoll idosa também. Já pensou? Uma boba? É um visionário. Visionário. Desde que surgiu o Viagra, ninguém... O Danilo tá olhando para mim com aquela cara de puta que não acredito. Meu Deus. Muito bem, é isso. É isso. Chegamos ao fim de mais um encontro. Para você que está acompanhando a gente e não sabe como continuar acompanhando a gente de maneira mais pessoal, né? Temos aqui o Instagram do nosso querido
amigo Eduardo Becker, Professor Eduardo Becker. Você sabe qual é o Instagram do Maluf? Mais faz. Depois ele vai tomar um processo e não sabe por quê, né? Piadas Não, essa é uma infames. piada clássica. Depois o Felipe tira aí na edição essa O Maluf tá assistindo o nosso programa. Tá, viu? certamente. Depois você vai ser acusado de calúnia. @professor, eu tô fazendo corte pro Felipe já. @professor Edu Becker. Sigam-me nas redes sociais. Estou... Coisa linda. E o endereço é o mesmo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Qual é o seu Instagram? André.massaro no Instagram. No YouTube, o handle é André Massaro, mas é só procurar o canal O Investidor Cético e você vai entrar no mundo do ceticismo financeiro. Se você quer ir pro mundo do terraplanismo financeiro, é aqui. O mundo do ceticismo é aqui. Canto aqui, tá? Porra. Mas tem pra tudo. A turma do esoterismo Então, o esoterismo é lá, merece aí o seu... resto vem pro lado de cá. Pedras místicas, gnomos... No meu canal eu vendo o incenso da fortuna. Você liga o incenso, sai aquela fumacinha, você respira, se concentra e fica rico em uma semana. O incenso é quase uma igreja. Ignora aquela parte escrito Made in China, né? Made in China, exatamente. Cara, no meu caso E o seu, qual é? Caio Sasaki e o meu... YouTube é o Portal do Trader. Por que você renega o seu nome do meio? Só pra me provocar. É que tem muito nome, né? Caio Eduardo de Araújo Sasaki. Eduardo é bonito. Dê parabéns aos seus pais pelo seu Sim. É um nome muito bonito. Isso, mas exatamente. eu não uso ele, eu tenho preguiça. Eu só não sou modesto pra não ser perfeito, né? Você já percebeu. É isso. Cara, Nós estamos falando bobagem, chegamos pra acabar mesmo. Chega por hoje. Chegamos ao fim de mais um encontro. Então, minha gente, semana que vem estamos aqui novamente, neste mesmo horário, neste mesmo canal e falando de coisas diferentes. E totalmente descorrelacionadas. Descorrelacionadas. É isso aí. Valeu, forte abraço. Valeu.